O estado de São Paulo tem o maior número de bens culturais, incluindo obras de arte, furtados ou roubados. Os dados são do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, responsável por monitorar e catalogar as peças levadas pelos criminosos. A inclusão mais recente nesta lista são as gravuras, roubadas aqui, da Biblioteca Mário de Andrade, no domingo passado. Eram mais ou menos 10h30 da manhã quando dois homens entraram pela porta principal da biblioteca. Um deles mostrou uma arma para a vigilante. Ela foi obrigada a acompanhar o ladrão até a sala onde estavam expostas gravuras do pintor e desenhista francês Henri Matisse e do artista plástico brasileiro Cândido Portinari. As obras faziam parte da mostra Do Livro ao Museu, MAM, São Paulo e Biblioteca Mário de Andrade, que se encerraria naquele mesmo domingo. A biblioteca estava vazia, além do criminoso que vigiava a segurança e do comparsa que avaliava o ambiente, apenas um casal de idosos visitava a exposição. Com um martelo, os assaltantes tentaram quebrar a vitrine onde estavam as obras de Portinari. Como não conseguiram, um deles pulou sobre o móvel e conseguiu quebrá-lo. Depois, arrancaram com as mãos os quadros de Matisse que estavam numa parede, puseram todos dentro de uma bolsa de lona e fugiram, por volta das 10h50. Em apenas 20 minutos, as obras foram levadas como se fossem compras de um supermercado. 13 quadros foram roubados, 8 gravuras de Matisse e 5 de Portinari. Para o secretário de Cultura de São Paulo, não houve falha na segurança. Nós tínhamos um corpo de guarda de segurança privada que cuida do nosso complexo aqui, que são 84 homens e mulheres, 24 câmeras instaladas. Nós tínhamos uma viatura, um posto policial do lado. Nós tínhamos feito seguro com uma das maiores seguradoras do Brasil, enfim. Então, nós somos diligentes antes, durante, né, e depois, quando acionamos o Interpol, acionamos o Instituto Brasileiro de Museus, o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. A entrada do museu tem detectores de metal, que, segundo ele, não ajudariam muito. Pouca coisa poderia ser feita, porque eles estavam armados. E a segurança aqui não anda armada. A segurança é desarmada. A polícia militar foi acionada, mas não conseguiu encontrar os ladrões. As investigações revelaram que eles saíram pela mesma porta por onde entraram. Câmeras da prefeitura registraram os dois homens fugindo depois de descer de uma minivan azul a poucas quadras de distância. Um deles carregava as telas. Elas foram deixadas na rua, encostadas no muro. O Domingo Espetacular conversou com uma testemunha que, na hora do roubo, estava sentada nesta mesa de bar, praticamente na esquina onde as obras de arte ficaram abandonadas por alguns minutos. Essa testemunha diz ter ficado frente a frente com um dos ladrões e, segundo ela, estava armado. Por uma questão de segurança, a testemunha preferiu não se identificar. Ele já tinha atravessado a rua quando eu presenciei. Eu vi ele voltando de frente comigo, muito assustado, muito assustado. E aí eu também fiquei assustado. Minha reação foi o quê? Ele vai assaltar a gente aqui. Ele estava armado? Estava armado. E aí eu olhei nas costas dele, a arma estava no bolso de trás. É o momento que eu saio de dentro do restaurante, com as mãos para trás, fico olhando assim, aí eu comunico ao pessoal, falei, ó, esse cara é ladrão, ele tá armado, ele tá com aquela outra pessoa. É certeza que eles acabaram de roubar alguma coisa. Ou assaltaram alguém. Ele conta ainda que não prestou atenção à hora em que a minivan foi estacionada a apenas alguns metros do bar. Nem se lembra de ter visto esta cena, em que os assaltantes deixaram os quadros encostados no muro e seguiram caminhos diferentes. As imagens mostram ainda que as obras de arte ficaram abandonadas, sem chamar a atenção de pedestres e motoristas. Eu não vi os quadros, não vi nada. Tomei ciência só do fato que na hora que nós retornamos já era umas 3h30, tinha bastante viatura da GCM aqui assim, né? Não dá para saber se os carros da Guarda Metropolitana que estavam no local foram os mesmos que, pouco antes, passaram pela esquina sem perceber os quadros no chão. 6 minutos depois, os assaltantes retornaram à esquina e um deles, o de roupa escura, pegou as obras de arte e saiu com elas na cabeça. Os dois vão em direção a um terminal de ônibus que fica a 8 minutos de distância. Segundo o pedido de prisão feito pela Polícia Civil, Felipe dos Santos, o homem preso um dia depois do roubo, confessou informalmente a participação no crime.
O segundo suspeito, Gabriel Pereira Rodrigues de Melo, está foragido. Ele já foi preso 7 vezes por roubos. A Biblioteca Mário de Andrade foi inaugurada em 1925 e é a segunda maior do Brasil, só fica atrás da Biblioteca Nacional no Rio. O prédio, em estilo Art Deco, guarda o acervo de 1.300.000 títulos. Entre eles, aproximadamente 100.000 obras raras e especiais, como manuscritos, álbuns de fotografias originais e gravuras, incluindo as que foram roubadas. A exposição foi montada nesta sala, no andar térreo, que não tem câmeras, e agora está vazia, depois do encerramento da mostra, previsto exatamente para o último domingo. Eu tenho a sensação que é uma coisa premeditada, aproveitando o último dia, o domingo, o horário, que é o horário que estava abrindo, a afluência de pessoas ainda um pouco menor. Eu acredito que tenha sido uma coisa planejada, com os horários, com a data, com tudo. A Interpol já recebeu as fotos das obras roubadas. Elas vão engrossar o cadastro das 56.000 obras de artes levadas por criminosos em todos os países. O cadastro é o equivalente à lista vermelha de criminosos procurados. Apesar de ter apenas 400 registros, o Brasil está entre os 35 países que mais contribuem para a base de dados da Polícia Internacional, que está disponível publicamente para garantir que casas de leilões e colecionadores não negociem obras de arte de origem ilícita. Ela conta com algoritmos, por exemplo, de cruzamento de imagens, e aí uma pesquisa feita a partir de uma imagem vai indicar potenciais candidatos, vamos dizer assim, ou obras de arte que possam corresponder àquela que foi fotografada e que estão inseridas na base de dados. A Interpol faz parte de uma iniciativa internacional para punir os responsáveis pelo saque e tráfico de bens culturais. Operação em maio desse ano, uma operação global, que foi a 9ª edição da Operação Pandora. A Interpol apoiou na execução dessa operação. Essa operação foi coordenada pela Espanha e resultou em 80 prisões e apreensão de mais de 37.000 itens com valor histórico, artístico ou cultural. Algumas fontes ligadas ao mercado de obras de arte avaliaram o valor dos quadros roubados entre 1 milhão e 4 milhões de reais. Mas para este colecionador e especialista em arte, os valores estão superestimados. A coleção de obras do Matisse são uma coleção de gravuras que foram feitas póstumas, com uma tiragem de 1.300 cada uma. Então elas são praticamente pôsteres, não são assinadas, não foram feitas pelo artista que morreu na década de 50. Hoje, no mercado, você consegue comprar numa média de 250 euros cada gravura do Matisse. Diferente das gravuras do Portinari, são gravuras importantes, foram feitas uma série para um livro, Menino do Engenho. Hoje, no mercado de arte, você consegue comprar essas gravuras unitárias do Menino do Engenho numa faixa aí de 5 mil a 10, 15 mil reais, dependendo, claro, do estado da obra, né? Da numeração de série. Para o especialista, gravuras e ilustrações como as que foram roubadas não têm chance de ser absorvidas pelo mercado paralelo de arte. Não tem porquê. Não fecha a conta. Se a gente for falar do MASP, né? O roubo que a gente teve há 20 anos atrás no MASP, foi um roubo cinematográfico. É um roubo de filme, na verdade, né? Foram focados em 2 obras muito importantes e de pequeno volume. Então foi roubada um Picasso. Foi roubado um dos Portinares mais importantes que existe. Em metragem quadrada, um dos mais caros, inclusive. André Rosa se refere aos quadros Retrato de Suzanne Bloch, de Pablo Picasso, e O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, roubados do Museu de Arte de São Paulo no dia 20 de dezembro de 2007. As obras foram recuperadas uma semana depois, na região metropolitana de São Paulo. As duas, segundo ele, estariam hoje avaliadas em 150 milhões de dólares. Isso justificaria um roubo, um monte de gente envolvida, né, sair do Brasil, esquentar as obras, esperar um tempo para ser vendido. André diz que hoje existem outros cadastros de obras roubadas, além do da Interpol. No Reino Unido, a correspondente Patrícia Nielsen esteve na sede da empresa, que reúne uma lista de 700 mil itens, com todas as informações sobre obras de arte roubadas em todo o planeta. É aqui em Londres, onde fica o maior banco de dados de obras de arte roubadas do mundo.
Nesse prédio, informações sobre peças desaparecidas são reunidas e compartilhadas com dezenas de países, auxiliando em investigações e ajudando a recuperar obras de várias partes do mundo, inclusive do Brasil. Eu acho que a ação mais importante quando há roubos como estes é comunicar publicamente, para que os profissionais de mercado estejam cientes e em contato. Como no caso do Brasil, as obras foram adicionadas imediatamente à lista da Interpol, que nós tivemos o privilégio de acessar. Então, os itens já estão na nossa base de dados. Eles foram registrados desde ontem, eu acredito. Aqui estão os prints do Matisse, que foram roubados da biblioteca. Vamos fazer mais de 500 mil checagens entre galerias, leilões, colecionadores que fazem parte da nossa base de dados. André Rosa diz ainda que no universo dos colecionadores, o roubo das gravuras e ilustrações foi considerado estranho. Nunca existiu na história do planeta um roubo tão volumoso e tão atrapalhado. Não foi uma coisa orquestrada por profissionais. Mas se não valem tanto assim, porque esta é a segunda vez que as gravuras de Henri Matisse foram roubadas. Isso mesmo, entre 2004 e 2006, o mesmo conjunto de obras do artista francês foi levado da mesma biblioteca por um funcionário durante uma reforma no local. A obra foi substituída por uma versão falsa, que circulou sem ser identificada, até que a Polícia Federal conseguiu ter acesso aos desenhos originais em Puerto Iguaçu, na Argentina, em 2011. O historiador Fabrício Reiner começou a trabalhar na biblioteca em 2012. Ele diz que as obras roubadas quase foram parar na Europa. Existia uma quadrilha, segundo a Polícia Federal. E essa quadrilha ela atuava justamente dentro de instituições brasileiras para mandar essas obras para outros países. E, segundo a Polícia Federal, naquele momento, essas obras tinham um destino. E esse destino era a Bélgica. Fabrício discorda da avaliação de que as obras roubadas são baratas. Segundo ele, cada gravura de Portinari vale entre $2.000 e $3.000. E as de Henri Matisse são ainda mais valiosas. Existe um valor nominal disso, E esse valor ele já foi atribuído na época, inclusive, em que a Polícia Federal fez a apreensão, lá em 2012, esse álbum estava avaliado em cerca de R$1 milhão. Para ele, um esquema de segurança mais rígido poderia ter impedido o roubo. Só que isso não teria acontecido se a biblioteca tivesse condições de segurança que impedissem um roubo ser feito de uma maneira tão amadora e ele saído, como se fosse uma sacola de supermercado da frente da maior biblioteca de São Paulo, Em Buenos Aires, a repórter Denise Odorici visitou um dos mais importantes museus do continente para conhecer de perto o esquema de segurança que protege algumas das obras mais valiosas do mundo. A direção do museu disse que nunca houve grandes incidentes em relação ao acervo. O Malba, aqui em Buenos Aires, é um dos museus dedicados à arte latino-americana mais importantes do mundo. Recebe 500 mil pessoas por ano. Um dos desafios é equilibrar a segurança e a experiência do visitante. Garantir que as obras mais famosas, como o Abaporu, de Tarsila do Amaral, estejam acessíveis ao público, mas também protegidas de qualquer incidente. O museu tem muitas estratégias para lidar com a questão da segurança. Câmeras nas salas e em outros espaços do museu que são constantemente monitoradas. Um time de segurança privada que se encarrega de toda a entrada e circulação das pessoas no museu. E, ao mesmo tempo, nas salas, há os orientadores, que não são pessoas da segurança, mas estão acompanhando e olhando também para que os visitantes se comportem. E também, para acessar os espaços privados do museu, nós temos sistemas de segurança interna, como reconhecimento facial, digital, etc. Para o historiador Fabrício Reiner, uma segurança deste nível ainda é um sonho que poderia evitar a perplexidade que ele sentiu quando soube do roubo. Horrível, de se sentir,
quando um bem, um patrimônio público dessa magnitude, ele é furtado, roubado, e vai saber, né, que fim isso vai levar. Mais uma vez, né, roubado dessa maneira assim tão assintosa, digamos, é algo que mexe